Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa classe deste estudo do Vem e Segue-me. Estou muito feliz de poder compartilhar essas mensagens tão sagradas com vocês hoje. E aproveitando, se você não estiver inscrito, se inscreva e venha fazer parte da nossa classe. Muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado com seus amigos, para que eles também possam participar de nossa classe. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessões 15 e 16. E essa sessão, a 14, a 15 e a 16, são revelações dadas a David Whitmer, John Whitmer e Peter Whitmer. Gostaria de falar um pouco aqui sobre a família Whitmer, porque eles tiveram um destacado papel na restauração do Evangelho. E como foi que a família Whitmer teve contato com Joseph? Porque eles moravam cerca de 160 quilômetros de distância um do outro. Eu vou ler um texto aqui que explica isso. Em 1828, o filho de 23 anos de Peter Whitmer, David, tinha alguns negócios a tratar em Palmyra, cerca de 25 milhas, 40 quilômetros de distância. Enquanto estava lá, ele ouviu falar de um jovem que supostamente havia encontrado placas de ouro contendo escritos antigos. David prestou pouca atenção ao que supôs ser fofoca ociosa, até conhecer um professor chamado Oliver Cowdery. Oliver Cowdery disse a David que acreditava que havia alguma verdade no assunto e que planejava viajar para Harmony, Pensilvânia, para encontrar o próprio Joseph Smith. David recebeu uma visita na casa de seu pai em Fayette alguns meses depois. Oliver e Samuel Smith, irmão de Joseph Smith, estavam a caminho de Harmony. David mais tarde se lembrou de Oliver prometendo que assim que descobrisse qualquer coisa, seja verdade ou inverdade, ele me contaria. Fiel à sua promessa, Oliver enviou cartas a David durante a primavera de 1829. Nelas, ele compartilhou detalhes em primeira mão sobre a tradução das placas de ouro e deu seu testemunho de uma revelação dada a ele por meio de Joseph Smith. Mais tarde, naquela primavera, David recebeu uma terceira carta. Nela, ele aprendeu que interrupções frequentes estavam atrasando o trabalho de tradução na Pensilvânia. Joseph e Oliver perguntaram a David se a família de seu pai abriria a casa e permitiria que o trabalho continuasse lá, a cerca de 160 quilômetros de distância dos desafios que o profeta enfrentaria em casa. A família Whitmer concordou e David ajudou Joseph e Oliver a transferir a obra para Fayette no início de junho de 1829. David Whitmer lembrou, a tradução foi trabalhosa, pois o tempo estava muito quente e os dias eram longos. Mas ele concluiu: Joseph e Oliver eram jovens e fortes e logo puderam terminar a obra. Um pouco mais de um mês, Joseph Smith conseguiu terminar a tradução do Livro de Mormon em Fayette. Os Whitmers forneceram espaço para o trabalho, comida e materiais. A caligrafia de 2 dos escribas originais do Livro de Mormon não foi completamente verificada, mas é provável que fossem membros da família Whitmer. O projeto de tradução do Livro de Mormon também significou mais trabalho para Mary Whitman, que tinha uma grande família para cuidar, mesmo sem vários convidados. Enquanto fazia o trabalho árduo que a hospitalidade exigia em uma época anterior às máquinas de lavar e outras tecnologias, Mary Whitman foi visitada por um anjo que lhe mostrou as placas e fortaleceu sua fé. Sarah Conrad, uma vizinha contratada para ajudar Mary Whitman em sua cozinha, também ganhou um testemunho durante o processo de tradução. Sarah notou uma luz brilhando nos rostos de Joseph e Oliver enquanto eles desciam. Quando ela soube de seu empregador
que a mudança no semblante dos homens estava ligada a uma obra sagrada, ela acreditou e mais tarde se juntou à nova igreja. Com o processo de tradução chegando ao fim, vários dos Whitmers foram chamados como testemunhas especiais das placas de ouro. David Whitmer foi uma das 3 testemunhas que viu Moroni e viu as placas em algum lugar da floresta na fazenda Whitmer. Quando outras 8 testemunhas manusearam as placas de ouro em Palmyra, 5 delas pertenciam à família Whitmer. Então, como nós vimos, né, eu achei importante ler isso para mostrar como esta família foi importante nesse processo de restauração do Evangelho, sendo prestativas e oferecendo ajuda a Josie Oliver na tradução, e nós vamos ver mais adiante que na casa de David dos Whitmers foi feita a reunião em que a igreja foi reorganizada em 6 de abril de 1830, mas nós vamos falar disso mais tarde. Algo que me chamou a atenção é que no depoimento das 8 testemunhas, 5 delas pertenciam à família Whitmer. Olha que interessante. Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr. e John Whitmer. Daí tem mais. Hiram Page, Joseph Smith Sr., Hiram Smith e Samuel Giles Smith. Hiram Page, ele casou com Catherine Whitmer, que ela era filha de Peter Whitmer Sr. e Mary Musselman. Então, 5 deles se tornaram testemunhas das placas de ouro. Fantástico, né? Vamos continuar, então, o nosso estudo de hoje. Nós vamos estudar Doutrina e Convênios 15 e Doutrina e Convênios 16. Essas revelações, elas foram dadas a John e Peter Whitmer Jr. Peter Whitmer, né? Muito bem. Júnior, isso mesmo. E o que acontece? Se você ler Doutrina e Convênios 15, ela é exatamente igual à Doutrina e Convênios 16. A única diferença é que em Doutrina e Convênio 15 ela é dedicada a John Whitmer e na 16 ela é dedicada a Peter Whitmer. Então as duas são iguais. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, conhece nossos desejos. Ele sabe os teus desejos, os meus desejos, e o que Ele faz? Ele dá revelações. E muitas vezes certas revelações são exatamente iguais para todos nós, né? Por quê? Porque nós temos os mesmos desejos, tá bom? E essa sessão ela é extraordinária e nós vamos passar uma experiência maravilhosa hoje. Vamos ler aqui então. Versículos, ela é de 1 até 6, tá bom? É bem curtinha. Começando no 1. Escuta, meu servo John, e dá ouvidos às palavras de Jesus Cristo, teu Senhor e teu Redentor. Então, esta revelação, ela está sendo dada pelo Salvador Jesus Cristo, tá bom? Versículo 2. Pois eis que te falo com clareza e com poder, pois meu braço está sobre toda a terra. Lembra, essa revelação, ela havia sido dada em 1829. E o Senhor disse que meu braço está sobre toda a terra. E continua, irmãos. Ele está sobre nós, o Salvador, seu braço de misericórdia e de amor, nos ajudando, tá bom? 3. Dir-te-ei aquilo que nenhum homem sabe, a não ser eu e tu somente. Pois muitas vezes desejaste saber de mim o que seria de maior valor para ti. Irmãos, quantas vezes eu e vocês já desejamos saber o que o Senhor deseja de nós? O que é de valor? O que devemos fazer nesta vida? Fantástico. Versículo 5. Eis que abençoado és, por isso, e por teres declarado minhas palavras, que te dei de acordo com meus mandamentos. E agora, eis que te digo, que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo,
a fim de trazeres almas a mim, e descansares com elas no reino de meu Pai. Amém. Então, quando nós temos esse desejo de saber o que o Senhor quer que nós façamos, o Senhor está nos dando aqui a resposta. Aquilo de maior valor para ti é declarar arrependimento a este povo. Nossa, que fantástico, irmãos. Eu acho que a gente tem que sair na rua, talvez, e falar assim, ó, te arrepende, ó povo iníquo. Será que é isso que o Senhor está querendo que nós façamos? Vamos ver o presidente Nelson, profeta do Senhor, falando sobre arrependimento, né? Pregando sobre arrependimento. Você pode ouvir o discurso dele, caso você deseje, está na Conferência Geral de abril de 2019, na sessão do sacerdócio. Foi uma revelação, né? Um discurso que o profeta deu para os homens de toda a igreja. Isso se aplica para as irmãs também, em grande parte. Então, nós vamos ver várias citações dele. Eu dividi o discurso em várias citações. Vamos pela primeira, abre aspas. Muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias sérias. Entretanto, esse sentimento de punição é engendrado por Satanás. Ele tenta impedir que confiemos em Jesus Cristo, que está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. Fim da citação. Imagina, Lúcifer quer que nós não nos aproximemos do Salvador, que o Salvador, Jesus Cristo, é uma pessoa tão especial, tão maravilhosa, mesmo nosso Deus, que nos ama tanto que deu a vida por nós. Vamos continuar. Outra citação. Abre aspas. Assim que Jesus pede que você e eu nos arrependamos, ele está nos convidando a mudar nossa mente, nosso caminho, nosso espírito e até mesmo o modo como respiramos. Ele nos pede que mudemos a maneira como amamos, pensamos, servimos, gastamos nosso tempo, tratamos nossa esposa, ensinamos nossos filhos e até mesmo como cuidamos de nosso corpo. Fim da citação. Então, o convite do arrependimento é um convite para mudar, irmãos. Para mudar. Aqui ele fala assim, a maneira como tratamos a esposa. Essa mensagem era um discurso para homens, né? Então, a maneira como as esposas tratam o esposo. Olha que legal. Vamos lá. Outra citação. Abre aspas. Quer vocês estejam trilhando diligentemente o caminho do convênio, quer tenham se desviado ou saído dele, ou até mesmo nem consigam enxergá-lo de onde estão agora, rogo-lhes que se arrependam. Fim da citação. O convite do profeta é para todos nós. Não importa se você está indo na igreja atualmente ou não, mas o convite é: te arrepende, muda. Simplesmente isso. Mais uma citação, abre aspas. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Fim da citação. Quando eu falo citação, nova citação, tudo faz parte do mesmo discurso do presidente, tá bom? Mas o que o profeta tem falado? Que com a ajuda do Senhor, nós podemos nos tornar uma versão melhor de nós mesmos, melhor do que nós somos. Com a ajuda do Senhor, nós podemos crescer, transformarmos. Vamos em frente. Abre aspas. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. Fechar aspas. Imagina, irmãos, cada vez que eu decido mudar meu coração e voltar minha vida para o Salvador, eu estou decidindo que eu quero me tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Vamos lá, abre aspas. O arrependimento é a chave para escaparmos dos sofrimentos causados pelas armadilhas do adversário. Fechar aspas. Irmãos, irmã, sempre que você
se aproxima do Salvador, sempre que você quer ser uma pessoa melhor, sempre que você quer ser uma pessoa mais digna, virtuosa, cheia do Espírito, logo depois o adversário, Lúcifer, vem dizer assim, não, para. Daí ele começa a criar uma série de situações e verdadeiras armadilhas para te afastar. Mas aqui o que está dizendo? A chave, o arrependimento é a chave para você escapar dessas armadilhas. Você pode mudar, diz, não quero esse caminho, eu vou seguir o Salvador. Vamos em frente. Abre aspas. Irmãos, busquem em espírito de oração saber o que está refreando o seu arrependimento. Identifique o que os impede de se arrependerem. Então mude, arrependam-se. Fechar aspas. Fim da citação. Irmãos, irmãs, nós conhecemos a nós mesmos. Procura dentro de você o que te impede de arrepender. O que te impede de ser uma pessoa mais semelhante a Cristo. E daí muda, lembra, é um processo, nós estamos num processo. A vida mortal é um tempo de preparação para nos prepararmos para voltar à presença de nosso Pai Celestial. E eu e você estamos aprendendo, tá bom? Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de ser mais feliz. Abre aspas. Todos nós precisamos agir melhor e ser melhores do que éramos antes. Fechar aspas. Maravilhoso, né? Eu tenho observado assim, ó, no decorrer da vida, né? Eu sou uma pessoa madura, tá bom? De meia idade, assim, um pouquinho mais de meia idade. Mas eu tenho observado na minha vida que quando eu era jovem, eu conseguia ver de uma certa forma. Depois eu amadureci um pouco, passaram-se alguns anos, eu comecei a olhar aquela mesma coisa, mas já de uma outra forma. E esse é um processo que vai acontecendo ao longo da vida. E cada vez que você vai se tornando de mais idade, continua fiel a Deus, mais você vai aprender que você depende de Jesus Cristo, que você precisa dele, tá bom? E nesse processo de arrependimento, você vai se tornando melhor do que você era antes. Mais bondoso, mais fraterno, mais digno, virtuoso, mais paciente, mais amoroso, sabe ouvir mais. Tá bom? Vamos lá. Abre aspas. Irmãos, seu dever primordial como portador do sacerdócio é amar e cuidar de sua esposa. Torne-se um com ela. Sejam companheiros dela. Ajudem-na a querer ser sua esposa. Nenhuma outra atividade na vida deve ter prioridade sobre a edificação de um relacionamento eterno com ela. Fechar aspas. Nossa, que coisa, hein? O profeta está nos ensinando aqui a sermos um melhor marido, esposo, pai. Vamos mais uma citação aqui, ó. Abre aspas. Orem para que seu coração esteja em sintonia com o coração de sua esposa. Procurem fazê-la feliz. Busque seu conselho e a ouçam. Os conselhos dela vão melhorar suas ações. Fechar aspas. Eu fico lembrando assim, ó, nossa, quantas vezes nós conversando, minha esposa me aconselhou em determinadas coisas, né, da minha vida. E isso é um processo, mas não é uma coisa assim normal da vida, sabe? Do dia a dia. E daí os resultados foram maravilhosos na minha vida. Mas eu estava pensando assim, ó, que a preocupação com nossa esposa, né? E eu comecei a imaginar aqui na minha mente, veio na minha mente algumas coisas que eu tenho comentado ao longo da vida. Quando você casa, você fala assim, né? O meu casamento, depois passa um pouco de tempo, você começa a falar assim, ó, o nosso casamento, a nossa casa, você vê que vai mudando. Depois, com o passar do tempo, o amor vai amadurecendo. E o amor maduro, o esposo e a esposa, o amor maduro se preocupa, como minha esposa pode ser mais feliz? O que eu posso fazer para ser mais feliz? Porque à medida que ela é feliz, você também é feliz. E esposa, procura fazer o marido feliz. À medida que ele se torna feliz, você também é mais feliz. Tá bom? Mas é coisas que a gente vai aprendendo com a idade.
Muitas coisas, às vezes, para um casal jovem é difícil de entender. Mas quando eu e minha esposa, nós éramos jovens, recém-casados, né, 42 anos atrás quase, nós gostávamos de olhar os casais que tinham mais experiências do que nós, né, casados há mais anos, que já tinham filhos, nós nem tínhamos filhos ainda. E nós olhávamos como o marido tratava a esposa, como a esposa tratava o marido, e daí dizia, nossa, isso é bom, vamos fazer. Nós não precisávamos passar por experiência. Eu olhava para outro casal, nossa, mas pessoa grossa, né? Nossa, e daí a gente começava a olhar isso, não vamos fazer isso. E daí com as experiências dos outros nós aprendemos. Nós nunca olhamos para criticar. Nós olhávamos e o que eu posso aprender? Isso é bom, vamos levar. Isso eu não gostei, deixa para lá. E daí nós íamos amadurecendo. E no processo de olhar assim como para os outros, como eles tratavam, e no processo de estudar as escrituras, ver como as mulheres eram tratadas nas escrituras, ver como era o relacionamento das pessoas e tudo, nós amadurecíamos sem precisar passar por várias experiências tristes, né? Apenas um pensamento. Vamos em frente. Abre aspas. Se vocês precisam se arrepender por causa da maneira como têm tratado as mulheres à sua volta, façam-no agora, fechar aspas. Age agora, vamos lá. Abre aspas. Irmãos, todos nós precisamos nos arrepender. Temos que nos levantar do sofá, deixar de lado o controle remoto e sair de nossa inércia espiritual. Fecha aspas. Nossa inércia espiritual é não se mexer, é não estudar a escritura, é não querer ser um discípulo do Salvador, está parado ali, já fiz o bastante. Daí pensam bem, o que é a inércia espiritual para você? Abre aspas. Façam uma análise de como vocês têm dispensado seu tempo e onde estão gastando suas energias. Isto mostrará onde está seu coração. Fechar aspas. Onde eu gasto meu tempo, lá está meu coração. Importante isso, hein? Vamos em frente. Abre aspas. As forças do mal jamais foram tão avassaladoras como são hoje. Como servos do Senhor, não podemos ficar adormecidos enquanto a batalha se intensifica. Fim da citação. Como servos de Deus, nós devemos estar sempre buscando o Senhor. Devemos estar sempre procurando ter uma porção do seu Espírito. Devemos sempre confirmar nosso discipulado, né? Eu sei que vocês são boas pessoas, todos vocês. Continuem se esforçando, seja um irmão ou seja uma irmã. Procure apenas ser o melhor que você faz, que você pode ser. Procure ser o melhor que você pode ser. Lembra, com a ajuda do Salvador, você pode ser melhor do que você é agora. Vamos em frente. Abrir aspas. E todos aqueles que o conhecem precisam saber como aparenta e como age um verdadeiro discípulo do Salvador, do Senhor. Fechar aspas. Nossa. A maneira como você vive, a maneira como você aparenta, reflete o teu discipulado. Muito forte isso, irmãos. Vamos lá. Abrir aspas. Meus queridos irmãos, vocês foram escolhidos por nosso Pai para vir à Terra nesta época tão importante devido a seu valor espiritual na vida pré-mortal. Fechar aspas. Nossa, como é reconfortante, né? Como traz consolo ao nosso coração ouvir um profeta de Deus dizendo para nós, né? Olha, você está aqui na Terra, você nasceu agora devido ao teu valor espiritual na existência pré-mortal. E eu não me canso de falar, você é de grande valor. Continua firme, continue vivendo o Evangelho a cada dia e o Senhor vai te abençoar. Última citação, abrir aspas. Vocês estão entre os homens, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui, mulheres, mais distintos e valorosos que já vieram à Terra. Satanás sabe quem vocês são e quem vocês eram na vida pré-mortal.
e ele compreende o trabalho que precisa ser feito antes da vinda do Salvador. Fechar aspas. Então, você, irmã querida, você, irmão querido, que me ouve hoje, você é uma das pessoas mais distintas e valorosas que já vieram à Terra. Não deixe ninguém fazer você pensar menos do que isso. E assim nós encerramos esta aula do Vem Segue-me de hoje. A coisa mais importante é pregar arrependimento. Não é para nós irmos ali subir no banquinho e sair gritando, né? Te arrepende, te arrepende. É para nós mudarmos o nosso coração e, através do nosso exemplo, influenciar outras pessoas com bondade, com fraternidade, com palavras que possam inspirar as pessoas a voltarem para ser mais semelhantes, voltarem seus corações para o Senhor. Irmãos, estendo hoje aqui o convite do profeta. Vamos nos arrepender todos os dias. Vamos todos os dias procurar fortemente ser mais semelhantes ao Salvador. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo também. Tchau, irmãos, irmãs. Tenham uma ótima semana. Tchau.